41 machadadas. Foi assim que terminou a vida de Betty Gore, casada com Alan Gore, pelas mãos de Candace Montgomery, ou Candy. Esse é o caso que a gente vai contar hoje para você. Só que a gente vai falar também sobre Alan Gore. Pouco se falou do marido da Betty Gore, mas hoje a gente vai falar por aqui. Esse é o caso de Candace Montgomery. Na realidade é a assassina, conhecida como a assassina das machadadas, das 41 machadadas, que foi assim que ela matou Betty Gore. A gente já está indo para o dia do crime, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, como ele começou, como a gente chega até esse crime, Como a família se conheceu, os Gore e os Montgomery. A gente está falando de Betty Gore e Alan Gore e Candace Montgomery com Pat Montgomery. Eles faziam parte da igreja, A Candy cantava no coral junto com a Betty, junto com o Alan, cantavam no coral da igreja e acabaram se aproximando. Eles faziam parte de um jogo de vôlei da igreja, era tudo em volta ali da igreja, na cidade de Wylie, no Texas, uma cidade pequena. De repente, num jogo de vôlei, eles se encontram na quadra, estão jogando ali normalmente, mas eles se esbarram. A Candy com o Alan Gore. E aí ela sentiu algo diferente naquele momento. Ela viu algo nele que ela não tinha visto até então. E aí ela decide que ela quer ter um romance com ele, que ela quer ter um affair com ele. Isso porque ela já havia comentado com as amigas dela que o relacionamento dela com o marido, Pat, estava muito chato, estava muito monótono. Ela queria sentir um pouco mais de emoção. E a Candy Montgomery era uma pessoa, toda cheia de fazer tudo. Ela participava do coral da igreja, fazia as reuniões, ela juntava todo mundo. Aí ela conversou ali com as amigas que ela queria ter uma fé e escolheu o Alan Gore. E aí um dia, acabou o jogo de vôlei, ele entrou no carro, E ela entrou logo atrás. Aí ela disse pra ele que ela queria ter uma fé, que ela estava precisando ter uma fé. E ele ficou assustado, óbvio. Ela pegou e deu um beijo nele e saiu do carro. E ele ficou com aquilo na cabeça. Vivia uma vida ali, um relacionamento de algum tempo. E também estava naquele relacionamento, um pouquinho já desgastado. Mas ele não tinha pensado nisso ainda. O que acontece é que ele comenta, com a Candy, que ele tinha sido traído pela Betty antes. E ele não queria que ela passasse pelo que ele passou. Então ele não ia fazer isso. Até que ele decidiu, depois de tanta insistência da Candy, ele acabou aceitando. Eles combinaram que seria algo estritamente sexual, que não ia ter nenhum envolvimento emocional e que a partir do momento que algum dos dois se envolvesse de forma emocional, eles iam terminar. E começaram a ter esse relacionamento extraconjugal que durou quase um ano. E aí o que aconteceu? Eles tinham combinado que eles iriam se encontrar nesse local, e aí a Candy ia fazer a refeição deles, eles iam se encontrar no horário de almoço, ela ia fazer o almoço, e eles iam dividir as despesas. E se acertaram e começaram a se relacionar. Ao mesmo tempo, ele, apesar de não querer fazer isso com a esposa, que ele disse que amava tanto, fez. E aí a Betty começou a ficar desconfiada, mas não tinha tanta certeza. E ela já estava grávida. E aí o que aconteceu? Ela começou a se sentir deixada de lado pelo Alan, porque ele não queria mais nada com ela, porque já estava tendo um relacionamento extraconjugal. Chegando lá pelo 7º mês, mais ou menos, de gestação, o Alan decide que não quer mais. Ele decidiu que ele queria agora cuidar da Betty, porque ela poderia ter um bebê a qualquer momento e ele não queria estar com a Candy, ou com quem quer que fosse, mas ele, no caso, estava com a Candy. Ele queria estar próximo da mulher dele, estar perto dela para ajudá-la nesse momento aí de ter o bebê. Então ele terminou o relacionamento. Ok, foi lá seguir a vida dele. Candy disse, ok, tudo bem, Aparentemente estava tudo bem. Então, eles decidiram terminar. Um pouco, pelo menos. Aí, a Betty teve a Bethany. Ela já tinha a Lisa, que inclusive brincava com a filha da Candy, porque eles eram casais próximos. Elas estavam sempre uma na casa da outra, as crianças brincavam junto. E aí, a Betty Gore teve depressão pós-parto. E de repente, eles decidiram voltar ao relacionamento extraconjugal. A Candy com o Alan. Eles ficaram separados esse tempo, mas não deixaram de manter contato. A Betty já tinha tido um nenenzinho. E ele continuou com um relacionamento com a Candy. E aí, ela se sentia cada vez mais sozinha, mais deixada de lado. E aí, a depressão dela foi aumentando. Até que o Alan decidiu, então, tentar mais uma vez o relacionamento com a esposa dele. E aí, ele terminou
Atentem-se a esse fato. Ele terminou novamente com a Candy. E aí ele disse que não queria mais, que ele estava tentando reatar o relacionamento e fazer dar certo o relacionamento, principalmente agora que ele tinha uma bebezinha e que ele queria dar mais atenção para a família. Então ele decidiu, ok. Tem um fato até da Betty, né, ter procurado ele em algum desses momentos aí, e ele tinha passado a tarde inteira com a Candy antes dele decidir terminar. E ela se sentiu rejeitada porque ele não quis nada com a Betty, porque ele tinha ficado a tarde inteira com a Candy. E foi um dia que ela ficou muito mal. E aí tá, ele decidiu terminar. E aí, o que acontece? Eles voltaram, ficaram ali tranquilos. Apesar disso, eles às vezes ainda conversavam, apesar de também morar numa cidade muito pequena, eles se encontravam eventualmente, né, eventos da cidade, encontros, reuniões, a própria igreja, que eles mesmos, né, todos frequentavam. Um dia, o Alan, apesar dele sempre ter esse tipo de viagem, ele viajava a trabalho e ficava um tempo fora. E aí, a Betty ficou um pouco incomodada, e dessa vez, como ela tinha um bebezinho, ela não queria ficar sozinha. E ele tinha que sair para mais uma viagem, apesar da neném já ter quase 1 ano. E aí, ela também, já com a depressão pós-parto, ficou mais frágil ainda. Aí ela não queria que o Alan viajasse. Por que você tem que viajar? Aí ela chegou a ligar um dia pro chefe dele, brigando com o chefe dele, por que ele tinha chamado o Alan para viajar, principalmente agora que ela tinha um bebezinho, que ela precisava do marido dela. E aí ele tinha essa viagem marcada, ela não queria que ele fosse, eles tinham meio que discutido na noite anterior, e ele foi na manhã seguinte da sexta-feira, 13 de junho. Foi ele viajar. A Betty ficou sozinha, porque a filha dela, a Lisa, mais velha, tinha posado já na casa dos Montgomery. Ficou lá para brincar com a filhinha. E aí a Betty ficou sozinha com a nenenzinha, começou a fazer as coisas e a Candy ligou para ela. Disse que queria pegar o maiô da filha dela, pediu para ela ficar um pouco mais com eles, né, com a família Montgomery, para ela ficar naquele dia lá com eles, que eles iam para a piscina. E aí a Candice ligou. A Betty marcou com ela meio-dia que era bom pra ela. Só que a Candice decidiu que queria ir antes. Tava com pressa, foi fazer as coisas dela, ela foi antes do horário. Bateu na porta, a Betty já um pouco contrariada por causa do horário, não era horário marcado, era um pouco antes. Ok, entrou. A partir daí, a história que a gente conta pra frente é a história que a Candy contou. Porque a Betty não está mais aqui pra contar a versão dela. Então, tudo daqui pra frente é a parte que a Candy contou. Então, o que a gente vai falar agora, né, é sobre a história, um lado só, na realidade, o lado da Candy. E aí ela disse que chegou na casa, pediu o maiô, e daí a Betty falou, o maiô tá ali na roupa que ela lavou, né, pode pegar. E aí ela disse que a Betty voltou já com um machado na mão, se perguntando se ela tinha um caso com o marido dela. E aí a Candy disse que não, negou, não tinha nada. A Betty foi lá e insistiu. Perguntou novamente se ela tinha um caso ou se ela tinha tido um caso com o marido dela. E eis que a Candy confirma. Confirma que eles tiveram um caso, mas que não tinham mais, que já tinha ficado no passado. E aí ela disse que a partir desse momento, a Betty disse pra ela assim, eu vou ter que te matar, porque você teve um caso com meu marido. A Candice disse que ela foi pra cima dela com o machado e que elas entraram em luta corporal. Isso já foi na parte lá da cozinha para a área de serviço, que a Betty chegou a acertar ela, que ela tem inclusive algum machucado, apareceu com um machucado na testa, no pé também. E aí ela disse que ela tentou fugir, e a Betty não deixava ela fugir, que a porta estava fechada, que era um cômodo pequeno, caíram no chão e o machado soltou. Nesse momento que o machado solta, a Candy pega e, ainda disse ela, tentando, né, só se livrar daquilo, e disse que em dado momento a Betty disse pra ela, shh. Ela disse que foi isso que desencadeou toda a revolta dela, porque até então ela estava tentando, segundo a Candice, tentando fugir, tentando escapar. Mas a partir do momento que ela disse isso, ela não viu mais nada e ela só deu as machadadas. O que ela faz? Quando a pessoa ela vai se defender, ela vai tentar fugir.
ela está sendo atacada. Então, ela poderia dar uma machadada, duas, para poder se livrar daquilo e sair dali e ir embora. Ela deu 41 machadadas. Ela sai dali, coloca a mão em alguns pontos, deixa a marca da sandália, a marca das digitais, dentro da casa da Berry. Nisso a criança, o bebezinho, dá no berço e ela pega, toma o banho e sai. Dali ela vai para casa, corta as sandálias que ela estava lá, joga fora no lixo e vai, troca de roupa e sai. Aí ela ainda volta lá para ver a criança se apresentando, ela ainda volta, ela vai almoçar com as amigas, ela vive o dia dela normalmente. E isso ela deixou a mulher morta, a filha da Berry está na casa dela, ela segue o dia como se nada tivesse acontecido. E o neném lá chorando sozinho, passou o dia inteirinho, sem cuidados, sem comida, porque todo mundo acha que a Berry está lá dentro cuidando da filha dela. E aí, passa o dia todo, o Alan tentando durante algumas vezes ligar para casa e nada da Berry atender. Como ele diz, ele tinha brigado com ela e estava preocupado, né? Como é que ela estava, se ela estava bem, e preocupou-se mais ainda porque ele ligava e ela não atendia durante todo o dia. Nisso, passa o dia, pouco mais para frente ele liga para Candy, pergunta se ela viu a Berry em algum lugar, porque ele está tentando ligar, e nada dela responder, nada dela atender. E aí o que acontece? Ela diz, não, eu só vi de manhã, fui lá buscar o maiô da Alissa pra gente sair juntos, e só isso. Ela estava normal, ela estava bem, segundo ela, né? Foi anoitecendo, e a Candy lá com as crianças, tudo normal. E o bebezinho sozinho lá até a noite. Eis que ele liga mais uma vez, pergunta dela, fala, você quer que eu vá na sua casa para ver como é que a Berry está? Aí ele diz, não, deixa que eu vou ligar, não sei para quem. Aí ele liga pro vizinho. A princípio o vizinho tá ocupado, não quer ir lá sair de casa, tá tranquilo em casa, não quer sair. Aí depois, pela insistência, aí ele acaba resolvendo ir. Eis que quando ele vai lá, ele olha, tá tudo lá tranquilo, não viu nada, beleza. Aí o Alan pede para ele olhar de novo. Aí ele vai lá e ele olha pelo vidro e vê que o carro estava lá dentro. Aí ele disse para ele tentar entrar. Aí ele foi lá, foi tentar entrar. E nisso chegam os outros vizinhos, porque ele já tinha ligado para outros vizinhos, que chegam no mesmo momento. E aí eles dão uma olhada ao redor, não conseguem entrar, de repente eles vão para a porta da sala e já estava aberta. Aí que eles perceberam que algo estava errado. Começam a vasculhar, procurar, não tem nada, não encontram nada. Eis quando eles entram, né, lá para os quartos e olha, abre uma porta e levanta um bebezinho do berço. Daí ele avisa os outros, olha, tem uma criança aqui. Aí ela começa a chorar e tal, daí ele vê que ela já tá toda sujinha, tá com o dia todo ali, chorando muito de fome, sem cuidados, sem a mãe. Aí eles tiram a criança, um deles leva para a esposa para cuidar da criança, né, enquanto eles terminam de ver o que está acontecendo ali. Eis que nessa busca eles vão até a área ali próxima da cozinha, que vai para a área de serviço, seguindo para a garagem. E aí que eles obviamente se assustam, né, que eles encontram ali o corpo da Berry numa poça de sangue. Eles acham, não acreditam que seja um tiro, eles levam um tiro. De repente toca o telefone na casa, é o Alan, eles têm que dar notícia para ele. E aí, segundo, né, eles mesmos disseram à polícia, o Alan se desespera ao telefone, depois de saber o que tinha acontecido. Até aquele momento eles imaginavam que fosse um tiro, eles chamam a polícia. Aí a polícia vai lá, começa a fazer toda a investigação e já ali mesmo eles descobrem digital, já ali mesmo eles descobrem a marca da sandália, que eles veem que é um sapato menor, que seria ou de uma criança ou de uma mulher. E aí eles começam toda essa investigação e eles veem que na realidade não era um tiro. Pela situação que ela estava, uma parte do rosto dela desfigurada, não tinha o que, não se via, né? E foram fazer todos os trâmites, né, legais que tem que ser feitos ali.
E nisso o Alan volta, né, chega no outro dia e vê, né, toda aquela situação que ficou, né, nisso a polícia já tinha feito todo o trabalho dela. E aí se começam as investigações. Aí ele, claro, obviamente é o primeiro, é um suspeito, né, em potencial. E aí eles perguntam se ele conhece alguém que teria feito isso, né, que poderia ter feito. Ele diz que não conhece ninguém e não imagina, né, que alguém pudesse ter feito isso. E ele omite a parte aí, né, de que ele teve um caso, porque perguntaram, né, a polícia perguntou para ele se tinha tido um caso. Ele disse que não. Passou o tempo, alguém comenta com ele, né, no caso a Elaine, diz para ele, olha, se ele tinha alguma coisa, ele deveria contar, antes que viesse à tona e algo voltasse contra ele também. Aí ele pega e liga para a polícia de volta e diz, sim, eu tive um caso. Mas aí ele diz que não imagina que ela pudesse ser capaz de fazer isso, mas ele teve que avisar. Aí a polícia começa a investigar, já começa a desconfiar, e aí logo batem as digitais e a Candy é presa. Isso numa cidade pequena como Wylie, no Texas. Um caso estarrecedor desse, uma pessoa ter a coragem de tirar a vida de outra pessoa dessa forma, virou notícia em todo o país. Vieram, né, jornalistas de todo o país cobrir e virou uma loucura. E ela virou a assassina da machadinha, né? E começou-se a investigação. O Alan, não se fala muito até nele, nesses momentos que parece que ele fica meio até na série, né, da Hulu, né, que é Candy, doce, de doce ela não tem nada. E aí nessa série, né, até mostra ele meio apático assim o tempo inteiro, parece que ele tá totalmente, ele tá aqui, mas a mente tá em outro lugar. É bem estranho, não sei se vocês conseguiram captar isso dele naquele momento, mas parece que ele tá meio, sempre tá meio fora assim do que tá acontecendo, ou ele é muito frio. Começa toda essa questão de o que aconteceu, o porquê, a cidade toda comentando. Aí nisso a Elaine já tá lá com ele, né, com o Alan, ajudando tudo, né. Aí nota-se, né, essa proximidade deles. E aí passou um tempo, a Candice foi presa, ela tentou esconder, né, como a gente comentou antes, a sandália. Até na série do Hulu mostra o Pat achando, né, o marido dela encontrando as sandálias assim, ali dentro do lixo, né. A partir do momento que ela já é tida como a assassina, né, a suspeita ou assassina depois, ela já começa a dizer que foi, que foi legítima defesa, que não sei o que, já começa a criar toda essa historinha ao redor da inocência dela, e ela fez, né, por impulso, foi o momento, eu tive que me defender. Então ela vai já por esse lado. E aí começam as investigações, né, aí ela pega o advogado que era da igreja, que não era da área criminal, mas ele acaba pegando o caso, e ele era conhecido como Crazy, era o Don Crowder, ele era o Crazy Crowder, que todo mundo conhecia, porque ele tinha um jeito bem arrojado. E aí ele pegou o caso dela, ele criou toda uma tese de defesa para ela, e ela jurando que era inocente, jurando que ela tinha sido, ficado cega naquele momento, depois que a Betty, segundo ela também, disse para ela, e disse que reavivou memórias da infância dela, de quando ela sofria com a mãe dela, e que a mãe dela fazia isso muito para ela, e que ela, nesse momento, veio essa memória, e ela disse que não viu mais nada, e que ela pegou a machadinha e começou a desferir esses golpes aí em cima da Betty. Isso, gente, 41 golpes. 41 golpes. É aquela questão, né, de tu dá aqueles golpes para se defender e até poder se livrar da pessoa e foge, né, ao mínimo. Ela não, ela continuou 41 vezes, até o rosto todo da Betty, um lado todo, se desfigurar totalmente. Mas aí eles foram criar tese em cima dessa legítima defesa e contratou esse terapeuta aí de hipnose e fez a hipnose dela. E aí nessa hipnose, então, segundo, né, essa tese toda criada aí pela equipe de advogados, que ela tinha
sido acometida por esse flash, né? Essa memória que veio da infância. Só que pensando assim, ninguém do outro lado contratou um outro terapeuta de hipnose, ou um médico, psiquiatra, ou outra, né? Uns dois terapeutas, fazer outras hipnoses da acusação, para, sei lá, de contraprova, para ter certeza se era isso mesmo. Ficou-se a história, né, que eles criaram, que eles contaram. Ok, todo mundo aceitou isso. E o mais incrível e mais inacreditável na realidade é que o júri comprou. Ela chorou um pouco, ela contou que teve essa história e esse flash de sofrimento da infância que voltou nesse que a Beth falou para ela, e que aí isso reavivou memórias dela de sofrimento, e ela, com raiva da mãe, desferiu os golpes nela até não acabar mais. E o júri comprou essa história. O júri, composto por 9 mulheres e 3 homens, tá? Absolveu a Candy como inocente. Isso gerou uma revolta, né? Uma revolta absurda nas pessoas, com toda certeza, com toda razão. Como um dos jurados disse também, né? Como se aceita isso, como que se aceita uma tese de defesa com 41 machadadas. É muito absurdo esse tipo de caso, quando é um crime tão horrível como esse. E o mais inacreditável também foi o Alan. O Alan serviu praticamente como uma testemunha de defesa da Candy, porque ele disse que eles terminaram o relacionamento em comum acordo, foi uma decisão mútua, o que não foi, né? Porque ele mesmo tinha dito para a polícia, quando ele falou com a polícia, que ele tinha terminado, comentou que foi mais de uma vez, né? Que eles ficaram juntos uma vez, depois terminaram, depois voltaram, e que foi ele que terminou. Só que chegou na hora, ele até ajudou. Como que ele não tem nem aquele senso de vingança, ou que seja senso de justiça, com a esposa dele, que foi morta da forma brutal como ela foi morta, com 41 machadadas, e ele ainda defende a assassina. É inacreditável o que aconteceu. Por isso que quando eu digo que eu vejo o Alan até na série, se vocês forem ver a série da Hulu, né, que é Candy, parece que ele tá sempre fora, parece que ele não tá presente ali. Tá acontecendo tudo ali e ele tá, ou isso a pessoa tá muito fora da realidade, ou é muito fria. O dia que tava toda a preocupação dele, que ele passou o dia inteiro ligando para ela, ou ele queria justificar essa preocupação. E aí chega no tribunal, da forma como tudo aconteceu, ele praticamente vira uma testemunha de defesa da assassina da esposa dele. Não dá para acreditar. Não dá para entender que hoje a gente também, 40 anos depois, sabe, né, de coisas que aconteceram e que não foram levadas em consideração. Quando tornou-se pública a morte dela ali, que todo mundo ali na cidade ficou sabendo, da Betty, a Candy dizer que queria soltar fogos de artifício. E isso não ser levado em consideração no julgamento. São coisas que aconteceram que são de forma inacreditável. E essa tese da defesa, desse flash que ela teve, dessa memória que ela teve, isso aí ser levado e ser aceito. E segundo, né, a polícia, né, a perícia na realidade, né, a maior parte das machadadas, dos golpes que ela desferiu, a Betty já nem tinha vida mais. Ela já estava inconsciente e depois já sem vida. E ela continuou ainda assim. Então são coisas assim que são inacreditáveis. E aí ela foi absolvida, e aí depois da absolvição dela, que ela, né, durou 4 anos aí, né, desde quando ela foi presa até aguardar o julgamento, foi posta em liberdade com a revolta popular, né. Nesse tempo ela continuou ainda casada, né, com o Pat, mas depois logo ela já tinha se separado e foi embora com a filha para outra cidade. E o Alan já tinha essa proximidade dele com a Elaine, logo depois que a esposa dele faleceu, ou foi assassinada, né, na realidade. E aí a Elaine já estava ali próxima, já estava convivendo todo esse tempo. Aí acabou o julgamento, eles foram embora, casaram, foram embora e foram viver a vida deles tranquilamente, fora da cidade. Logo depois os pais
tiraram a guarda do Alan, e são coisas que não se falam muito do Alan, né? Pra mim é frieza, eu não sei como classificar isso. Pra mim eu vejo ele como muito frio, porque ele não pode ser eximido da culpa também e da responsabilidade da traição. Tem toda essa questão, tem ele ligar tanto pra ela no dia e depois no julgamento ele praticamente ser testemunha de defesa da assassina da mulher dele. Aí ele foi embora, perdeu a guarda das crianças, os pais, né, dela, até as próprias crianças, né, falaram que as filhas, né, depois de maiores, falaram que quando elas eram pequenas, a Alissa, que era um pouquinho maior, que tinha 10 anos, quando ela estava lá vivendo com eles, que a madrasta fez ela ler a história sobre todo esse crime, todo esse assassinato, sobre a traição do pai, né, com a amante, que ele traiu a mãe delas, e todo o assassinato. Elas contam que a madrasta fez a Alissa, né, que era mais velha, ler essa história. Como é que tu faz isso com uma criança de 10 anos, o trauma que essa menina sofreu? Ela mesma contando, isso é dela, ela contou essa história. E ela conta também que a madrasta privava elas de alimento, privava elas, tirava o alimento delas, ou diminuía, ou dava quando queria, ou... Então eu imagino tanto que essas crianças já não tinham sofrido com a morte da mãe, ficar todo esse tempo, passar por isso, e o pai ali junto e não vê isso. Por isso que eu falo, ou ele tá em outro planeta, ou ele, sabe, é muito frio. Vê e não se importa. Porque não é possível. Porque as crianças deviam chorar de fome, deviam pedir comida, deviam reclamar de dor, de alguma coisa, né? E ter que ter lido isso onde é que ele estava nesse momento que ele não viu. Até os pais, né, da Beth, contaram que quando eles já tinham a guarda e as crianças foram visitar o pai, quando elas voltaram, elas tinham um tufo de cabelo arrancado. Quem fez isso? A madrasta? O pai? Quem fez isso? Se ela fez, ele não viu? Então são coisas assim que não dá para entender. Como que ele consegue sair tão ileso de tudo isso? Então é revoltante o que essas crianças sofreram. Hoje, as duas filhas da Betty Gore, felizmente elas estão casadas com as suas famílias, com os seus filhos, estão bem hoje. E tem algumas informações de que em 2016, 2017 elas cortaram o relacionamento com o pai. Ele se aposentou, casou-se de novo, que ele se separou da Elaine um pouco depois ele casou de novo e foi viver na Flórida. E pasmem, a Candace Montgomery, a Candy, assassina da machadinha, que matou, né, a amiga com 41 machadadas, hoje vive como terapeuta de saúde mental para crianças e adolescentes. Como, gente? Tem coisa que não dá para entender. Cada injustiça que acontece nesse mundo. Bom, esse foi o caso de hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, me ajuda a dar um like, comenta, compartilha. Também me siga nas redes sociais. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.